Oi, eu não tinha visto vocês aí. Esse aqui é um quadro onde eu vou falar sobre filme, série, anime, jogos, sei lá, qualquer coisa que eu consumi nos últimos tempos e que eu queira falar sobre a minha experiência pessoal com aquilo. Então não vai ter nota, não vai ser um review, não vai ser uma crítica, nada do tipo. É apenas a minha experiência com aquilo. E pra ter esse quadro maravilhoso, eu tenho aqui a série mais antiga de todos os tempos, uma série que tem muito episódio. Sério, meu Deus, pelo amor de Deus, olha isso, é muito episódio, cara. E, inclusive eu assisti todos esses episódios, sim, eu devo ser meio maluco. É a série de ficção científica que tá aí há mais tempo no ar, já são quase 60 anos. E eu não posso começar esse quadro aqui sem falar da queridíssima e maravilhosa Doctor Who. Antes de mais nada, uma coisa que eu tenho que deixar bem explicado pra vocês é que a série ela é dividida em duas partes, é a chamada Classic Who e a New Who. O que são essas duas coisas? A Classic Who é Doctor Who na série clássica, digamos assim, começou lá em 1963, foi até 1989. Depois disso houve um hiato, onde em 2005 eles retornaram com a série, mas ela não recomeçou, não foi um reboot, a série continua lá de onde ela tinha parado em 1989. E nesse vídeo aqui eu vou me focar apenas na New Who, porque não são 26 temporadas. Então fica mais fácil de resumir o conteúdo pra vocês e convencer vocês de talvez assistir um ou outro episódio. Mas afinal, do que se trata essa série? E ela não é uma série convencional. Você acompanha a história de um extraterrestre que tem séculos de existência e que viaja pelo tempo e espaço com diversos amigos humanos, cara. É completamente bizarro a premissa, mas que funciona muito bem e principalmente os personagens são muito interessantes e a gente vai se pautar principalmente neles agora, e principalmente a Rose, que a gente começa conhecendo, a gente vê o início da primeira temporada pelos olhos dela, a gente vê tudo acontecendo da perspectiva dela. Aí você vai acompanhando isso e se perguntando, tá, quem é esse bicho que apareceu do nada, começa a falar uns negócios estranhos, o bicho entra numa cabine telefônica, a cabine telefônica some? Que é isso? E realmente, se para pra pensar, não faz quase nenhum sentido, principalmente porque você vai vendo a primeira temporada e ela tem uns efeitos especiais tão toscos, tão bizarrinhos, tão... Eu sou suspeito pra falar porque eu tenho uma paixão muito grande pelas primeiras temporadas de Doctor Who, mas é inegável que os efeitos 3D e o CG dessa série são muito tosquinhos. Sério, pelo amor de Deus, é muito feio, cara. Mas é até compreensível pela falta de orçamento que eles tinham naquela época. Hoje em dia já tem um orçamento melhor, porém o roteiro, né, ficou meio... Chibnall, pelo amor de Deus, sai da minha série. Esse cara matou o Doctor Who, velho. Talvez eu faça um vídeo ainda falando sobre isso. Se vocês quiserem eu explicando por que o Chibnall conseguiu destruir Doctor Who com apenas poucas temporadas, eu faço. Toda vez que eu lembro do Chibnall me dá um... There's no such word as can't I? E como eu disse, amigos, né, no plural, não só Rose fica como acompanhante de viagens do doutor, digamos assim, e não pense em outra coisa quando eu falo acompanhantes, porque isso pode soar bem errado. Chega! Nós temos diversos amigos do Doctor que vão passando junto com ele através das temporadas, até porque a gente tem uma troca de Doctors que isso é estabelecido lá na Classic Who. Sim, eu vou ter que puxar isso de lá um pouco, porque isso tem a ver com a história da série. Eles decidiram fazer isso porque na época o primeiro Doctor, o primeiro ator a encenar o Doctor, ele estava passando por problemas de saúde e acabou tendo que ser substituído, então eles acharam a solução de fazer com que o Doctor se regenerasse. Então ele mantém as lembranças, mas ele muda completamente de aparência física e de personalidade, então você tem diversos Doctors completamente diferentes e não é difícil você ver pessoas falando que tal Doctor é melhor que o outro, ou que tem um Doctor preferido, porque não é o mesmo personagem. Então você tem mudanças do personagem e dos personagens em volta, e isso mantém a série viva até hoje. Inclusive os meus dois Doctors favoritos são o quarto Doctor o 12º Doctor, que são incríveis, eles são maravilhosos e cada um no seu jeito específico que tem ali, porque eu acho que combina muito com o roteiro e com a proposta que tem. Mas eu quero focar mais na parte humana, no núcleo humano ali dos amigos do Doctor, porque eles são a parte que faz você se identificar mais. E pra mim, da New Who, as que eu gosto mais, a Clara, depois vem a Rose e depois vem a Donna, que são 3 personagens incríveis, e principalmente a Donna, que é uma mulher que ela consegue botar banca até no Doctor, cara, eu acho incrível isso. A gente também tem os personagens que são terciários, digamos assim, porque eles não são os personagens secundários que estão em volta do Doctor, que viajam junto com ele, mas eles estão ali no meio, como, por exemplo, o Jack, o Mickey, o próprio Rory. Eu não considero ele como viajante fixo ali com o Doctor, então eu acho que ele se encaixa mais como esses personagens que aparecem de vez em quando, mas eles não são fixos ali do roteiro.
Isso é muito legal porque cada um desses personagens tem uma característica, sim, muito única, muito específica. Eles conseguem soar muito humanos e eles conseguem trazer um dinamismo muito grande pra série. Novamente, não estou pautando nas temporadas mais recentes porque Chibnall. Mas isso é assunto pra outro momento e eu não tenho por que falar disso aqui agora. Na parte boa de Doctor Who, ele consegue trazer essa parte muito boa do passado, com episódios mais educacionais, digamos assim, com coisas históricas. Ele consegue trazer questões filosóficas em episódios que eles vão pro futuro e até mesmo trazer episódios onde você consegue ter uma pegada diferente, mais de ação ou mais de aventura ou até mais de terror, como eles têm no episódio que se passa, seria nos dias atuais, o episódio Blink, que é o 10º episódio da terceira temporada. Don't blink. Don't even blink. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Inclusive é um dos episódios que eu recomendo que você assista. Se você não assistiu nada de Doctor Who, não se preocupa, que você pode assistir sem ter problema algum, porque ele não se foca nos personagens principais, você não precisa saber nada do Doctor. Você tem os personagens desse episódio, eles são específicos para este episódio, então eles são os protagonistas apenas desse episódio, então tudo que você precisa saber vai estar ali. É uma experiência muito única e que eu particularmente gosto porque tem um dos meus vilões favoritos, que são os Weeping Angels. E entrando nessa questão dos vilões também, o universo de Doctor Who é muito rico, porque são 60 anos de história, então tem muita coisa aí que você pode desenvolver, milhões de coisas que você pode puxar, então você ter uma gama de vilões que conseguem ser ameaçadores e ao mesmo tempo icônicos para uma série que dura tanto tempo é essencial, e eles conseguiram trazer isso recentemente justamente com os Weeping Angels nessa época, que foi mais ou menos lá por volta de 2009, é simplesmente sensacional a maestria com que é colocado alguns vilões. Tá certo que às vezes tem alguns meio bosta, Absorbalofo, ninguém gosta de você, mas não dá pra acertar sempre. Com isso tudo, a série é muito inventiva em trazer diversos subgêneros, digamos assim, para suas tramas, com cada episódio sendo dirigido por pessoas diferentes e tendo o olhar de um showrunner específico para comandar toda a série e não desviar do plot central, onde é introduzido geralmente nos primeiros episódios e tem o seu desfecho no final da temporada, que é como se fosse um grande arco de 12 a 13 episódios. E aí você consegue ter episódios que, como eu disse, beiram mais pra aventura, outros pra ação, outros pra suspense, outros pra comédia, outros pra até mesmo um pouco mais de romance. E isso faz muito sentido dentro da obra, porque é uma obra de ficção científica e ela aborda diversos temas dentro dela e consegue te cativar em todos os momentos, mesmo você até talvez não gostando tanto do Doctor atual quanto você gostava do outro, ou do Companion que você pode achar meio chato, mas a história envolvendo todos os personagens e a aventura que vem ali pra você estar acompanhando é sempre muito gostoso, é algo muito único, porque você não tá esperando aquilo ali, então sempre vem alguma sacada diferente, você fica tipo, tá, como é que eles vão desenrolar esse episódio? É sempre uma sensação muito gostosa e Doctor Who sempre conseguiu abraçar isso muito bem. There's no such word as can't. Eu quero deixar aqui de recomendação outros 2 episódios junto com o 10º episódio da terceira temporada, que é Vincent and the Doctor, que se passa no passado, obviamente. Eles visitam Vincent Van Gogh, que, mano, simplesmente absurdo esse episódio aí, tá? Você provavelmente já viu alguma cena desse episódio em algum lugar, porque ele é extremamente famoso. Assim como também um outro que se pega muito no suspense e que se passa no futuro, que é o Heaven Sent, que é o 11º episódio da 9ª temporada, que você, novamente, nenhum desses você precisa conhecer os personagens para você consumir. Apenas assista porque vai ser uma experiência muito única e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mesmo que você não goste de Doctor Who, talvez não queira acompanhar depois, vai ser uma experiência que nenhuma outra série vai te proporcionar, eu te garanto isso. Trust me, I'm the Doctor. Novamente, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Deixa sugestões de coisas para eu assistir aqui nos comentários e me conta se você já assistiu Doctor Who ou se você ainda não assistiu e pretende assistir algum desses episódios que eu recomendei. A gente se vê no próximo vídeo.